Romanos capítulo 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Versículo 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Vou ler de novo o versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Amém? Irmãos, esse texto é um texto muito belo, porque o apóstolo Paulo está falando dele. E se tem algo que a gente vai concordar aqui, é que o apóstolo Paulo era um homem de Deus. Se tem algo que em todas as denominações, em todos os lugares, em todas as pregações vai ser dito, é que o apóstolo Paulo é um homem de Deus. E como homem de Deus, ele diz aqui que a sua natureza está presa ao pecado, que por natureza a sua carne é inclinada ao pecado. Spurgeon foi um pastor batista do século XIX, um grande pastor reformado. Ele diz que quando você quer falar de salvação, você precisa começar falando do pecado. E eu preciso, irmãos, reconhecer aqui diante de vocês, e vocês também vão reconhecer isso em outros lugares que vocês têm estado, que pecado não é um assunto muito popular hoje em dia. Não se tem falado sobre isso, não se ministra sobre isso. Hoje em dia se tem uma ideia e se tem uma mentalidade de que nós devemos pregar mensagens que sejam agradáveis ao coração, que nós precisamos pregar a vida e que o pecado não deve ser um assunto tratado porque nós não precisamos nos preocupar com ele, já que nós temos a vida em Cristo Jesus. E isso não é verdade. Nós temos a vida em Cristo Jesus, mas nós temos a vida em Cristo Jesus por causa do pecado que existiu primeiramente em nós. Nós nunca teríamos recebido, nunca caminharíamos com Cristo se a nossa realidade não fosse a realidade de pecadores. Nós não caminhamos com Cristo porque nós éramos bons, ao contrário, nosso caminhar com Cristo, ele existe por causa da necessidade que nós tínhamos de salvação. Nós precisamos, irmãos, entender um conceito bíblico
que é o fundamento de todo o cristianismo, que na teologia se chama pecado original. E na cabeça de muita gente, quando a gente fala de pecado original, a gente volta lá para Adão e Eva, e a gente olha aquele primeiro pecado, quando eles estavam no Éden, e caminhavam com Deus, e caminhavam de forma fantástica, com liberdade, com graça de Deus, e escolheram ali o pecado, e caíram. E quando nós olhamos para esse pecado original, nós muitas vezes achamos que é isso, e por causa disso todos nós pecamos. E na verdade, a ideia do pecado original é um pouquinho mais complexa e um pouco mais compreensível do que só isso. O que nós precisamos compreender, irmãos, é que quando a queda aconteceu, algo de muito ruim aconteceu com toda a humanidade. Algo mudou. Aquilo que Deus havia criado ou preparado para o homem foi mudado. Porque o Éden era um lugar para que o homem vivesse diante de Deus, em santidade, vivesse diante de Deus todos os dias de sua vida, por toda a eternidade. E o pecado trouxe uma ruptura disso. E a partir daí, irmãos, nós precisamos lembrar de Davi no Salmo 51. Lembra o que ele fala no versículo 5, quando ele diz que ele nasceu em pecado e que sua mãe em pecado o concebeu? Ele não está dizendo ali que o pecado da sua mãe foi a relação sexual que o gerou, ou que ele nasceu em pecado porque ele nasceu de um relacionamento sexual. Não, nada disso. Ele nasceu em pecado, e em pecado sua mãe concebeu, porque a natureza do ser humano depois da queda é pecaminosa. E esse assunto, irmãos, vem desde o início da história da igreja. E há algo bastante interessante quando a gente fala de salvação, porque de toda a parte da teologia, a parte mais polêmica que existe é quando a gente fala de salvação. Quando nós falamos algumas palavras como eleição, predestinação, perseverança dos santos ou salvação eterna, tem irmãos que têm urticária. Tem irmãos que vão para casa e passam a noite acordado procurando um vídeo no YouTube para postar na minha timeline, para me convencer que eu estou errado dessas coisas. Como se nós fôssemos convencidos simplesmente por uma ideia mental ou por uma mensagem que fosse mental. Se nossa experiência com Cristo é apenas intelectual, nós não temos nada. A nossa experiência com Cristo, ela precisa tocar o profundo do nosso ser, o nosso espírito. Ela não pode ser só emocional ou só intelectual. Ela precisa ser tocar onde só a palavra consegue tocar, que é o meu espírito. E sabe, irmãos, quando a gente fala sobre isso, as pessoas já logo olham para mim e dizem: você é um calvinista. E me perguntam: você é um calvinista de 5 pontos? Né? Como se o calvinismo fosse só 5 pontos para começar. E como se Calvino tivesse escrito 5 pontos. E eu quero dizer para você que Calvino nunca escreveu os 5 pontos do calvinismo. Se você não sabe disso, você não sabe nada sobre calvinismo. Você acha que sabe, você acha que é o cara que entende do calvinismo, você não sabe nem que não foi Calvino que escreveu os 5 pontos do calvinismo. O que acontece, irmãos, é que a reforma protestante, escute isso que eu vou dizer para você, que é a base da nossa teologia, da minha e da sua. A igreja que nós vivemos, ela existe fundamentada e baseada na reforma protestante, que aconteceu lá no século XVI em toda a Europa, que Martinho Lutero foi talvez o grande expoente, mas não foi o único nome, e nem de longe o nome mais importante da reforma, mas foi o nome mais popular. E quando nós olhamos para a reforma, todos eles, em todos os lugares, de todas as formas, eles tinham uma única ideia, e a ideia que eles tinham era: nós precisamos ter a palavra de Deus como fundamento para a nossa fé. Nós não podemos ter nenhum outro fundamento colocado sobre aquele que já está posto e que é Jesus Cristo. E o fundamento da nossa fé precisa ser extraído das Escrituras e não da denominação a qual eu pertenço, não da instituição a qual eu pertenço, não da tradição sobre a qual eu estou inserido, não da cultura que eu aprendi, que vivenciei, mas da palavra de Deus e da palavra de Deus unicamente. E isso causou a reforma, que na verdade não foi reforma nenhuma, foi uma ruptura. O termo reforma é porque a ideia desses homens era reformar a igreja,
que hoje nós conhecemos como Igreja Católica, mas que era a única igreja, ou a principal ramificação em todo o mundo, poderosa politicamente, economicamente, religiosamente, e houve uma ruptura. Por quê? Porque essa instituição dependia da sua tradição, da sua interpretação, dos seus valores, do seu poder para existir. E quando a palavra passasse a ser o fundamento, a base, tudo aquilo iria ruir, todo aquele poderio, toda aquela grandeza iria ruir. E por causa disso houve uma ruptura. E nessa ruptura um homem chamado Calvino, o sobrenome dele era Calvino, que viveu na Suíça e que é conhecido por muitas pessoas hoje de uma forma muito triste, porque muita gente já não gosta dele sem nem ter ouvido falar ou nem ter lido nada sobre ele. Ele explicou as Escrituras como professor de teologia, assim como Lutero também era professor de teologia. Explicou, ensinou as Escrituras. E o que ele ensinou se tornou o fundamento das igrejas reformadas em toda a Europa. Em todos os lugares, na Suíça, na Inglaterra, na Alemanha, na Holanda, em todos esses lugares, o fundamento foi, em grande parte, a explanação das Escrituras feitas por esse homem. Mas o que esse homem fez foi explanar as Escrituras. Ele não criou um sistema teológico. E a gente precisa entender que o que eles estavam fazendo era exatamente romper com um sistema teológico que não se baseava nas Escrituras. Como a criação de um outro poderia cumprir os propósitos do que eles queriam fazer? Não cumpriria. Então a ideia foi explanar as Escrituras. E a Europa toda não teve problema com isso. Assim como a igreja primitiva, lá no tempo do apóstolo Paulo, não teve problema com isso. Porque explanar as Escrituras deveria ser, ou receber a explanação das Escrituras, deveria ser o desejo do nosso coração. Deveria ser nossa busca como homens e mulheres que caminham com Deus. Não a religiosidade, não a institucionalização da coisa, mas a busca pura e verdadeira das Escrituras. Isso deveria ser suficiente para nós. E o que acontece, irmãos, é que um camarada, que é o tal do Armínio, que muitos de nós conhecemos, Jacob Arminus, ele ensinou algumas coisas que eram contrárias àquilo que era a teologia reformada do momento. E simplesmente, num determinado momento, ele morre, e no ano seguinte, os seus discípulos criam um documento, um protesto, vamos dizer assim, a reforma da reforma, como eles chegaram a chamar, ou um protesto sobre a reforma, criticando ou questionando alguns pontos que eram os pontos fundamentais da reforma protestante, da teologia da reforma protestante. Então o que se fez na Holanda? Se juntaram os principais teólogos, não só da Holanda, mas de toda a Europa. Isso é história, irmão. Se você não gosta disso, você vai ter grande dificuldade de entender de onde a gente veio e por que a gente crê como a gente crê. Esses homens foram reunidos e de novembro de um determinado ano, do ano de 1618, até maio do ano seguinte, eles fizeram 154 reuniões, analisando, buscando nas Escrituras e estudando esses pontos que esses discípulos do Armínio haviam questionado. E a resposta a esse questionamento é o que nós conhecemos como 5 pontos do calvinismo. Calvino nunca escreveu isso, já tinha morrido faz muito tempo. Isso, o que nós conhecemos como 5 pontos do calvinismo, é uma resposta da igreja reformada da Europa, em especial da Holanda, mas tinha gente de muitos outros países, àquilo que na época eles entenderam como heresia, e que hoje, muitas vezes, nós recebemos como verdade bíblica. E o que eu quero, a partir de hoje, nas próximas semanas, é tratar com você quais eram os pontos bíblicos que a reforma protestante valorizou tanto e pessoas morreram lutando por esses pontos, para que a gente entenda por que nós cremos como nós cremos, para que a gente entenda qual é a visão das Escrituras que a igreja primitiva, que os pais da igreja e que a igreja reformada tinham sobre aquilo que está escrito. Nós precisamos entender isso aqui, irmãos. Isso aqui, e isso, quando eu digo isso aqui, eu estou falando sobre a palavra, ela não existe para que a gente tenha a nossa própria interpretação, ou para que a gente entenda do jeito que a gente gosta, ou para que principalmente a gente encaixe aquilo que está escrito
com aquilo que está na minha mente para que haja um convívio pacífico entre essas duas verdades e nada seja chocante. Não, nós temos a palavra para que ela seja exatamente algo confrontativo com a nossa maneira de ser, de viver e de pensar. Se a palavra não nos confronta, irmãos, ou nós já a compreendemos plenamente, ou nós a estamos adaptando aos nossos pensamentos. Quando o Sínodo de Dort, na cidade, onde foi feita essa reunião com esses teólogos todos, escreveu esse documento que ficou conhecido como os 5 pontos do calvinismo, eles falaram sobre 5 pontos ligados à salvação. E o primeiro desses pontos é o que eles chamaram o que foi chamado de depravação total. Eu sei que o termo depravação para nós tem um contexto muito mais sexual do que qualquer outra coisa. Então, eu não gosto muito desse termo, né? A gente poderia falar de corrupção total. Mas quando a gente fala de total, também as pessoas já automaticamente olham para o total e pensam que é completo, sendo que total não necessariamente é completo. Pode ser total daquela soma, mas não completo da soma toda. Então, nós vamos usar um termo chamado corrupção radical. Esse é o primeiro ponto, e o ponto mais fundamental da nossa fé. Se nós não entendermos o que é corrupção radical, todos os outros pontos daquilo que nós cremos como Bíblia são distorcidos. E quando a gente fala de corrupção, nós não estamos falando só de roubo, nós estamos falando de qualquer desvio. Qualquer desvio com relação à verdade é corrupção. E radical, irmão, porque tudo aquilo que é radical vai no mais profundo, ou vai no centro do nosso ser. Uma pessoa radical, ela tem no centro do seu ser aquela convicção. Vou dar um exemplo disso. Alguém que é radical com relação a um assunto A. Você vai perceber que esse assunto A que ela tem não é superficial sobre a vida dela. Não é algo que está ao redor das coisas que ela faz, mas é o centro daquela vida dela. Você só é radical em alguma coisa que é central na sua vida. E quando a gente fala de corrupção radical, irmãos, nós estamos falando exatamente da questão de que o homem é radicalmente corrupto, ou seja, o centro da sua existência é pecaminosa. Eu queria, esse texto que nós lemos no capítulo 7 de Romanos, Paulo fala exatamente isso. Mas, para que a gente possa completar essa ideia, para que eu não use um único texto e não seja acusado de estar corrompendo um único texto sem ter apoio em outros textos, eu quero também ler mais outros 2 textos com você. Escute bem o que eu vou ler e eu vou dizer para você qual é o texto. Diz assim, ó: vocês estavam mortos, o apóstolo Paulo falando aos Efésios, capítulo 2, a partir do 1º verso, ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Olha o que ele diz aos romanos: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que sem Cristo o homem é morto em seus pecados. E não existe meio morto. Você já viu alguém que você diz, o camarada está meio morto? Ele não está meio morto, ou ele está vivo, ainda que muito machucado, e a vida por um fio, mas permanece vivo. Ou ele está morto. Não tem meio morto. O camarada está vivo ou está morto. Isso é radical, isso é absoluto. E pela palavra de Deus, o nosso estado de morte espiritual é absoluto. A Bíblia não diz que nós estamos espiritualmente machucados, espiritualmente perto da morte, ou espiritualmente por um fio. A Bíblia diz que o ser humano sem Cristo está espiritualmente morto.
morto, completamente morto. E a gente precisa entender isso, porque essa é a natureza de todo ser humano. Todo ser humano é, por natureza, por nascimento, por experiência, espiritualmente morto. E algumas pessoas pensam, mas eu nunca fui assim, eu sempre fui bonzinho, eu sempre gostei de Deus, eu sempre gostei de Jesus e coisas assim. Isso acontece, irmãos, porque o Deus que existe na cabeça dessas pessoas só existe lá, não existe na Bíblia. O Deus da Bíblia, ele não é o Deus passivo, fraco e que ignora as coisas, como é o Deus na mente e no coração de muita gente. Por isso que nós olhamos para o merecimento ou para a possibilidade do merecimento como algo possível, porque o Deus que nós criamos em nossa mente não é o Deus bíblico. O Deus da Bíblia, irmão, ele é santo demais para o gosto dos pecadores. Ele é irado demais contra o pecado. Os seus padrões são elevados demais. As suas leis não estão de acordo com a preferência dos mortos espirituais. Portanto, apesar de muitas pessoas professarem amar a Deus, eles não amam o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus que se revelou nas Escrituras. Porque o ser humano, sem Cristo, é incapaz de amar esse Deus. E talvez a melhor expressão para o que a gente chama de depravação total ou corrupção radical seja incapacidade total. Porque a grande realidade é que todo ser humano sem Cristo é incapaz de amar, de obedecer ou de agradar a Deus. Incapacidade, que talvez seja a grande palavra. E essa incapacidade é a maneira como a gente deve olhar para a nossa própria essência, para a essência da corrupção radical. Ela nos torna impotente para cumprir o primeiro e grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Lembra de Marcos 12:30? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a sua força. Quando eu falei sobre corrupção radical, que eu falei que vai no centro do ser, sabe que o mais interessante é que a palavra latina para esse centro é cor. E cor é da onde vem a palavra coração, da onde vem a palavra núcleo. Quando a Bíblia fala sobre o nosso coração ser corrompido, ele está dizendo sobre a essência do nosso ser, o centro do nosso ser, a base da nossa existência ser corrompida. Sabe, há uma história interessante sobre um homem chamado Pelágio, que os pelagianos são hoje conhecidos como aquelas pessoas que falam muito sobre o livre-arbítrio e que defendem isso de uma forma ampla, como se o ser humano tivesse completa escolha sobre todas as coisas. Mas a primeira história onde isso acontece é com Agostinho. Agostinho, da onde vêm os monges agostinianos, da onde vem o próprio Martinho Lutero, era um monge agostiniano. Ele fez uma oração num determinado momento e Pelágio, quando soube dessa oração, questionou a questão. A oração foi bem simples. Foi assim: Deus, ordena o que desejas e me capacita ou me conceda o que o Senhor ordenou. E quando a gente olha a primeira parte, ordena o que deseja, quem é que não vai dizer isso? Quem é que não diz: Senhor, diz para mim o que o Senhor quer? Todo mundo quer saber a vontade de Deus, todo mundo busca isso. Mas quando Agostinho disse: conceda-me o que ordenaste, ou seja, me dê condições, capacidade, faça com que aconteça aquilo que o Senhor me ordenou, aí então Pelágio teve um grande problema, porque ele disse que se isso é verdade, então está implícito que o homem é moralmente incapaz de agradar e de obedecer a Deus. E é exatamente essa a verdade. Sem Cristo, todo ser humano é moralmente incapaz de obedecer e de agradar a Deus. Em outras palavras, tudo que o homem sem Cristo faz é permeado pelo pecado, porque o pecado está envolto em toda a essência desse ser humano. Tudo que o homem faz sem Cristo é uma violação constante do grande mandamento. Porque morto é incapaz de amar, morto é incapaz de agradar, morto é incapaz de obedecer. Todas as suas ações são incapazes de alcançar o favor de Deus. Sabe, irmãos, só um detalhe aqui importante, porque quando a gente diz isso, as pessoas dizem: ah, mas tem muita gente boa. Quando a gente está falando de uma corrupção radical,
Nós não estamos falando que o ser humano é só mal. Claro que não. Nem Jesus disse isso. É claro que um pai é capaz de ser bom com o seu filho. Lembra quando Jesus disse que nós, sendo maus, somos capazes de dar boas coisas? Claro que o homem é capaz de fazer boas coisas. É claro que o homem é capaz de amar seus pais, amar alguma pessoa. A gente não está falando sobre atos de bondade. É claro que o homem é capaz de atos de bondade. Lembra quando Jesus disse, lá em Lucas 6,33, que mérito terão se fizerem bem àqueles que são bons com vocês? Até os pecadores agem assim. Ou seja, até os pecadores fazem bem com aqueles que fazem bem para os pecadores. Nós não estamos falando de que 100% das ações do homem são más. Não, o homem é capaz de atos de bondade. A gente está falando aqui da profundidade desse ato de bondade. A gente não está falando da extensão da corrupção. A gente está falando da profundidade dessa corrupção. Toda a nossa vida sem Cristo está envolvida pelo pecado. Isso não é uma opção. Isso não é uma ideia para ser aceita ou não. Isso é o princípio bíblico. Tudo aquilo que nós fazemos, pensamos ou sentimos, o mal contaminou todos os aspectos do ser humano. Nossa vontade, nosso intelecto, nossas emoções, nossa consciência, nossa personalidade, nossos desejos. Usando o versículo bíblico para que você fique mais confortável, lembra de Jeremias 17,9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Se o coração é corrupto, lembra, o coração é o núcleo? Se o coração é corrupto, todo o ser humano, toda pessoa está contaminada também. Para ilustrar isso de uma forma melhor, e daqui a pouco, irmão, eu prometo a você que eu vou melhorar isso que eu estou falando, porque até agora eu sei que o negócio está pesado, eu sei disso, eu estou vendo pela sua cara. Mas fique tranquilo, você já passou dessa fase. Eu só estou querendo ilustrar a você qual é a realidade do ser humano, para você entender a grandeza daquilo que Deus fez conosco. Mas sabe quem ilustra isso bem no Novo Testamento? Os fariseus. Você lembra quem eram os fariseus? Eram os religiosos da época. E os religiosos que se achavam superiores a outras pessoas. Eles apontam, por exemplo, um homem que nasceu com uma deficiência, dizendo para ele: você nasceu todo em pecado, você nasceu cheio de pecado, como se eles não tivessem nascido. Quando nós temos a história da mulher adúltera, quando eles vêm para apedrejar ou para cobrar que Jesus autorizasse o apedrejamento daquela mulher, em nenhum momento essas pessoas se colocam no lugar daquela mulher como pecadores. Jesus precisa fazer isso, porque na cabeça deles eles não eram pecadores. Na cabeça deles eles eram melhores do que aquelas pessoas. Isso acontece várias vezes. E não esqueça, é para essas pessoas que Jesus dirige as palavras mais duras de todo o Novo Testamento. Jesus não dirige as palavras mais duras para a mulher adúltera. Foi pega em pecado. Não dirige as palavras mais duras para outros pecadores que ele encontra ao longo do caminho, mas dirige para aqueles que na sua religião não aceitam ser chamados de pecadores, que na sua religiosidade não aceitam reconhecer que são miseráveis diante de Deus, que não aceitam o que Paulo diz aqui: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Não reconhece o que Paulo reconhece: eu quero fazer o que é certo, mas o pecado que habita em mim me direciona e me condiciona a fazer o que eu não quero fazer. Ainda que o desejo do meu coração seja agradar a Deus, eu sou incapaz de fazer isso por natureza. Em outras palavras, irmãos, todos os pecadores são incapazes de fazer qualquer coisa que agrade a Deus. Os não remidos, aqueles que não foram atraídos, que não foram salvos, eles não podem amar o Deus que se revela nas Escrituras. Eles não podem obedecer à lei de coração com uma motivação pura. Eles não podem sequer compreender a essência dessa verdade espiritual. Olha o que Paulo diz aos Coríntios: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo está dizendo: o homem natural, o homem que ainda não foi alcançado por Cristo,
ele é incapaz de entender a verdade espiritual por trás dessa realidade toda, dessa questão toda, por trás da sua própria vida. Os incrédulos não podem agradar a Deus. Você lembra o que o autor de Hebreus diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aí, Paulo termina esse texto que nós lemos no início com o versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo. Eu acho que se Paulo fosse um pregador pentecostal, ele teria lido até o versículo 24 tranquilo. E no versículo 25 ele teria levantado a sua voz, porque esse é o tipo de coisa que deveria fazer aquilo que a gente vê nos vídeos. O cara está sentado aqui, ele... Uhul! Uhul! Você já viu? O cara está sentadinho no cantinho dele lá, dormindo. Porque esses caras dormem pra caramba no culto, só eles que acham que a gente não vê. Então lá sentadinho, dormindo. E aí quando o cara vem, ele levanta a Bíblia e pula. Uhul! Acho que é isso que aconteceria se Paulo estivesse pregando aqui essa noite. Porque poucos versículos na Bíblia deveriam alegrar e fazer o nosso coração jubilar tanto quanto esse versículo 25 de Romanos capítulo 7. Olha o que Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Sabe o que ele está dizendo? Graças a Deus, eu reconheço que sou pecador por natureza, mas em Cristo Jesus eu caminho em liberdade do pecado. Em Cristo Jesus, ainda que o meu corpo, minha carne, sempre vai escolher o pecado, eu tenho a mente de Cristo, que vai me direcionar para fazer aquilo que agrada a Deus. Graças a Deus que nós fomos chamados, escolhidos, salvos, remidos por Deus, e hoje a nossa vida não é a vida dessa natureza do homem caído. Claro, isso vai levar a gente a outro assunto, que é o assunto da eleição, mas essas são cenas para os próximos capítulos que você vai ver no domingo que vem. E no domingo que vem, se você não estiver aqui, eu vou ter plena certeza de que o que eu estou pregando é realmente o que eu acho, aquilo que as pessoas não querem ouvir. Porque o que a maioria das pessoas querem ouvir é que Deus vai fazer e acontecer na sua vida como se Ele não tivesse nenhum outro propósito a não ser alegrar o seu coração e fazer mais nada da vida. Mas eu quero terminar essa mensagem antes disso com uma realidade prática, irmãos. Tudo isso que eu falei, eu precisava falar isso para introduzir o assunto que eu quero tratar nas próximas semanas. Mas qual é a realidade prática de eu entender e de eu acreditar na corrupção radical do ser humano? Qual é a realidade prática de eu entender que nenhum ser humano é capaz de agradar a Deus, a não ser que Cristo o leve a agradar a Deus? Qual é a implicação prática disso? E eu quero compartilhar isso com você. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar. O que eu falei até agora é a introdução dessa mensagem. Não tem compromisso hoje não, né? Tá bem aí? Tá livre? Tranquilo? Ok, então vamos lá. Primeira implicação prática da corrupção radical da nossa vida é a compreensão da minha verdadeira identidade. Eu não sou, apesar dessa ser uma mensagem corrente nos lábios de muita gente, eu não sou esse cara bonzinho, esse cara com o coração aberto que escolheu a Jesus Cristo porque Jesus Cristo é a melhor opção sobre a minha vida. Eu não sou esse cara. Eu não sou o cara que caminha em triunfo, não importa quais sejam as lutas que eu passo todos os dias. Eu não sou esse cara também. Eu não sou o cara que é vencedor e que pisa todos os dias na cabeça de Satanás. Eu não sou esse cara também. Sabe quem eu sou? Eu sou um pecador, naturalmente pecador, como é que seria a palavra? Deixa para lá. Tão pecador, mas tão pecador, mas tão pecador, que se Cristo não viesse ao meu encontro, eu permaneceria pecador por toda a eternidade, não importa quantas pregações eu ouvisse. Quem eu sou? Eu sou alguém pecador, nascido em pecado, que só sabe o que é pecado, que só tem o coração inclinado para o que é pecado. Sem Cristo é isso que eu sou.
mas eu entendo a minha verdadeira identidade em Cristo, que em Cristo eu fui adotado. Em Cristo eu fui tirado do reino das trevas e trazido para o reino da luz. Em Cristo eu fui arrancado da escravidão do pecado e trazido para ser escravo da lei de Deus. E o escravo, Paulo diz, eu estou falando assim por causa da nossa mentalidade limitada para entender, mas não escravo no sentido de estar preso, mas escravo no sentido de pertencer àquilo. Eu hoje sou filho adotado por Deus, feito co-herdeiro de Cristo, de todas as bênçãos celestiais que estão nele. Essa é a minha identidade. Mas a grande verdade, irmãos, é que eu não escolhi nada. A grande verdade é que a bondade nunca existiu em mim. A grande verdade é o que Paulo fala. Eu quero fazer o bem. Eu sei que Deus diz para não mentir. Eu sei que Deus diz para não fazer aquilo. Eu sei que Deus diz para não fazer aquilo outro. Mas a minha carne vai estar sempre inclinado para isso. E a não ser que Cristo me dê vitória, eu vou cair no pecado todos os dias. A não ser que Cristo me direcione no caminho da santidade, a minha vida será sempre pecaminosa. Minha vida, minha verdadeira identidade é: eu sou filho de Deus, adotado por Deus por causa de Cristo, mas dependente, completamente dependente dessa graça salvadora que foi derramada sobre a minha vida. Quem eu sou, irmãos? Eu não sou esse super-homem gospel que muitos irmãos tentam ser. Eu não sou esse super-homem gospel que habita as televisões, que diz que quando você tem alguma coisa errada na sua vida é porque você está em pecado, que quando diz que se alguma coisa não deu certo é porque você não teve fé, que diz que se você quer alguma coisa, só dá um pouquinho mais. Eu não sou esse cara que alcança as coisas por merecimento. Nós somos aqueles que alcançamos o que alcançamos pela graça salvadora de Deus derramada sobre a nossa vida. Eu sou porque eu fui adotado, eu não sou porque eu escolhi. Eu não sou porque eu nasci naturalmente filho, eu fui adotado, eu fui incluído na família por causa de Cristo, eu fui trazido, eu fui colocado na videira verdadeira, eu fui enxertado na videira verdadeira por causa de Cristo. Não é por minha causa, não é por nenhuma ação minha, não é por nenhuma decisão minha, não é por nenhuma grandeza minha. O homem natural é incapaz de crer. Eu só pude crer, você só pôde crer quando Deus te deu o dom de crer. Porque nós, naturalmente, temos o nosso coração sempre e somente inclinado para o mal. Nós sabemos quem nós somos, nós sabemos quem o ser humano é, e isso muda tudo. Eu saber que eu não escolhi ninguém, eu saber que quando eu levantei a minha mão num apelo de conversão, ou num convite à conversão, eu não fiz isso porque intelectualmente eu decidi, ou porque eu compreendi, ou porque eu desejei. Não, é porque eu fui atraído a Cristo, e essa graça foi tão irresistível sobre a minha vida, que não sobrou nenhuma outra opção, exceto levantar a mão e dizer: Senhor, obrigado por ter me acolhido. Nós não escolhemos a Cristo, Cristo escolheu a cada um de nós. Ninguém passa a ser de Cristo se aquele que o deu a Cristo não o levar ao nosso Senhor. Ninguém vai a Cristo a não ser que o Pai o guie no caminho de Cristo. Nós somos filhos, mas nós somos filhos porque Deus decidiu nos adotar. Amém? Segunda implicação dessa corrupção radical é a minha compreensão do papel de Jesus na minha vida. Sabe, quando eu entendo a corrupção radical do meu coração, da minha natureza, da minha essência, eu entendo o que Jesus disse a Nicodemos no capítulo 3 de João. Nicodemos era um cara respeitado entre os religiosos. Era alguém inteligente, era alguém capaz, era alguém que foi a Jesus para argumentar com Jesus sobre aquilo. E a resposta de Jesus a esse homem foi: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Simples, curta e direta. Nicodemos, nada que você faça vai te dar o entendimento ou a condição de participar do reino de Deus, exceto se você nascer de novo. Essa é a nossa realidade, irmãos. Nossa natureza precisa ser mudada. Nós somos incapazes de melhorar, irmãos. Se a gente não entende isso, a gente não entende o papel de Jesus na nossa vida. Eu preciso nascer de novo. Essa é a minha realidade. Aliás, nós nascemos de novo. E é esse novo nascimento que faz de mim não alguém que entendeu e tomou uma decisão melhor, mas alguém
cuja natureza pecadora ficou de lado para que a natureza de Cristo possa se manifestar em nós. O novo nascimento é a realidade de Jesus em nós. Não existe conversão por decisão, existe conversão por novo nascimento. Quem se converteu, não sei nem se essa expressão é a melhor, mas quem foi adotado pelo Senhor, quem é parte da família de Deus, essa pessoa nasceu de novo. Sabe, às vezes as pessoas me perguntam naquele texto lá de Hebreus, que fala de quem experimentou uma vez e que volta lá atrás, e se não tem mais chance para ele e tal. A gente vai falar sobre esse texto num outro momento, mas só de uma forma rápida, a impressão que esse texto nos dá é que existem pessoas que tiveram uma experiência intelectual ou emocional com o Evangelho, com Cristo. Eles tiveram uma experiência intelectual, eles olharam a lógica dessa coisa e analisaram que essa lógica podia fazer parte da vida dele, ou tiveram uma decisão emocional quando numa mensagem, numa pregação ou num culto, alguma coisa muito gostosa foi dita e o coração dessa pessoa foi mexido e essa pessoa acha que isso é uma experiência espiritual, e não era. E a grande realidade, irmãos, é que a prova da nossa experiência espiritual com Cristo é o novo nascimento. Não é a melhora das coisas que eu fazia, mas é o novo nascimento. Minha natureza precisa morrer. Eu preciso nascer em Cristo. Cristo precisa ser a minha vida. Não só no meu viver, mas a origem da minha vida também. Se Cristo não é a origem da minha vida, o pecado é. Ou a natureza pecaminosa é. O papel de Jesus Cristo na minha vida é, Ele é o autor da vida que eu tenho. Porque eu era morto e hoje eu tenho vida. E essa vida que eu tenho não é porque eu entendi o Evangelho, é porque Cristo me deu um novo nascimento. Você nasceu de novo. E o papel de Cristo na sua vida foi de gerador dessa vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala dezenas de vezes, em Cristo nós temos vida. Ou temos vida em Cristo. Ou vivemos em Cristo. Porque é em Cristo que a nossa vida foi gerada. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo porque Cristo te deu um novo nascimento. Você nasceu da água, você nasceu do Espírito. Você nasceu da palavra de Deus, você nasceu do Espírito de Deus. Você nasceu de Deus. Terceira implicação dessa corrupção radical sobre a nossa vida é a valorização do nosso relacionamento cotidiano com Cristo. Quando eu entendo a minha corrupção, eu entendo como eu preciso de Cristo todos os dias. Eu não precisei de Cristo somente para ser salvo, mas eu preciso de Cristo para continuar diante dele. Eu preciso de Cristo para continuar salvo. Eu preciso de Cristo para continuar vivendo a vida que o novo nascimento iniciou. Eu ganhei nova vida com o novo nascimento, mas a minha santificação é um processo que vai ocorrer todos os dias e por toda a minha vida até que Cristo venha me buscar. O pecado eliminou a condenação que o pecado tinha sobre a minha vida, mas a presença desse pecado em mim só vai ser eliminada o dia que ele vier nos buscar. Enquanto isso, o poder desse pecado vai poder nos levar ao erro ou não, conforme a intensidade do nosso relacionamento com Deus. É só o Espírito Santo que é capaz de me guiar pelas veredas da justiça. Somente o Espírito Santo é capaz de me convencer do pecado, do erro do pecado. Somente o Espírito Santo é capaz de me ensinar como eu devo até mesmo orar. Irmãos, nós dependemos de um relacionamento vivo com Cristo. Nosso relacionamento com Cristo não pode ser religioso. E a gente entende esse relacionamento no momento que a gente entende a nossa natureza. Nós não somos tão bons quanto a gente imagina, quantas vezes as pessoas falam. Não somos. Às vezes a pessoa olha para você e fala, você é uma bênção, que legal. Só Deus sabe como você é lá no íntimo do seu ser. Só você sabe como você reage quando as coisas vão errar, dão errado. Só eu sei o que eu falo quando as coisas vão de mal a pior. Só eu sei. Eu e minha mulher, que ela ouve. Nós não somos bons. Nós somos vivos em Cristo. Fora dele, nós continuamos sendo os piores que podemos ser.
ainda que tenhamos grandes momentos de bondade, nós somos naturalmente maus. Nossa natureza é pecadora. Eu dependo de Cristo. E sem um relacionamento com Cristo todo dia, a tendência é que tudo aquilo que é realidade na nossa vida pecaminosa, seja na nossa vida religiosa também. Implicação de eu entender a corrupção radical é eu entender que todo dia eu preciso de Cristo. Que eu nunca fui merecedor do que eu tenho. E que o que eu tenho por causa de Cristo. E quando eu estou falando de ter, eu não estou falando de ter bens, eu estou falando de ter algo em Cristo. De ter uma vida espiritual, de ter um novo nascimento, de ter toda essa realidade espiritual que nós temos, aquilo que a Bíblia fala de todas as bênçãos celestiais em Cristo. Quando eu tenho isso, eu tenho por causa de Cristo. Eu vou continuar tendo por causa de Cristo. Por isso, o meu relacionamento diário com Ele não é uma opção, não é uma escolha, mas é uma necessidade para mim, assim como o ar é uma necessidade para o meu corpo. Quando eu entendo quem eu sou, eu sei de quem eu preciso. Agora, se o nosso pensamento, irmãos, aqui, não, eu sou o cara que escolhi o Cristo, eu fiz a melhor decisão, olha só, viu como eu fui esperto? A gente lá fora tomando a decisão errada, eu fui tão esperto que tomei a decisão correta. Mas e aí, amanhã você vai ser completamente dependente de Cristo? Eu sou esperto o suficiente para tomar a decisão correta amanhã também. Esse é o engano do diabo sobre as nossas vidas. O engano de que nós somos capazes. Por natureza nós somos incapazes. E essa nossa incapacidade é suprida em Cristo. Cristo nos torna capazes de caminhar ao lado dele diariamente. Sem Cristo nós permanecemos incapazes. A única diferença é que agora nós somos salvos incapazes. Porque em Cristo nós somos salvos capazes de vencer o pecado diariamente sobre a nossa vida. E quando ele acontecer, vai ser claro que foi um acidente sobre a nossa vida. Vai ser claro que foi um momento de descuido. Vai ser claro que foi um momento que não é a realidade da minha vida. Escute o que eu estou dizendo, meu irmão. Nós somos dependentes de Cristo até o último fio de cabelo que nós temos. Nós somos dependentes de Cristo para o nosso próximo suspiro, para o próximo ar que nós vamos encher os nossos pulmões, para o próximo dia que nós vamos viver. Nós somos dependentes de Cristo em absolutamente toda a nossa vida. A Bíblia diz que nossa vida é um sopro. Como um sopro ela passa. Como uma flor que murcha, a nossa vida passa. E nesse tempo, nós vivemos em Cristo, por Cristo e para Cristo. Em último lugar, a compreensão de quem eu sou, da minha corrupção radical, me faz mudar completamente a razão do meu louvor. A razão do meu louvor não são as conquistas que eu tenho, não é a restituição que Deus fez sobre a minha vida, não são as coisas que Deus me deu. A razão do meu louvor é a presença de Cristo sobre a minha vida. A razão do meu louvor é a salvação que em Cristo eu recebi de Deus. A razão do meu louvor é quem Cristo é. Ainda que nós nos alegremos e louvemos e adoremos e exaltemos todas as coisas que Deus faz por nós, e nós seríamos tolos se não fizéssemos isso, porque isso também vem dele, mas a razão, o motivo que faz o nosso coração adorar a Deus é a sua simples existência sobre a nossa vida. Ele não precisava, não tinha nenhuma obrigação nem compromisso, mas ele decidiu nos amar quando nós éramos ainda pecadores, quando nosso coração era inclinado sempre e somente para o mal, quando nós estávamos mortos em nossos pecados. Ele nos atraiu para si e nos vivificou para que nós pudéssemos crer em Cristo, e ao crer em Cristo recebêssemos a salvação que só nele existe. Nosso louvor é Cristo, é por Ele, é para Ele, é dele, é Ele. Não existe outro motivo que seja necessário para que nós o adoremos. A razão da nossa adoração muda. Nós não adoramos quando uma oração nossa é respondida somente.
Nós não adoramos simplesmente quando algo que eu quero acontece. Eu não adoro quando uma porta é aberta, quando outra porta é aberta, quando isso ou aquilo acontece. Eu adoro por quem Ele é sobre a minha vida, pelo que Ele fez sobre a minha vida, pelas promessas que existem para a minha eternidade, pela presença, pela adoção de Cristo sobre a minha vida. Essa é a razão da nossa adoração. E quando eu entendo quem eu sou, muda tudo, porque eu não preciso mais de motivos para adorar. Eu sou o motivo para adorar a Deus. Quando eu olho para a minha vida, se meus olhos não enxergarem nenhum motivo de adoração, basta eu me olhar no espelho. Basta você se olhar no espelho. Você sabe de onde você veio. Você sabe como você veio. E você sabe o que Deus fez na sua vida. Se nenhuma outra coisa fosse feita, o que Ele já fez na sua vida é motivo suficiente para que nós o adoremos. Nós, por natureza, somos pecadores. Mas Deus mudou essa natureza com um novo nascimento. Muda a realidade dessa natureza com a nossa santificação e nos dá a oportunidade de o adorarmos todos os dias por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele já realizou na nossa vida. Sabe, irmãos, eu quero terminar lembrando uma coisa a você. Aquilo que desde a eternidade estava em Deus, que era a nossa salvação, se cumpra em Cristo Jesus. Mas não esqueça que isso não termina a obra de Deus sobre a nossa vida. Todo dia o processo de nos tornar semelhantes a Cristo está acontecendo. E algo que você não deve esquecer: vai existir um dia que vai ser diferente de todos esses, que é o dia que Ele vem nos buscar, que é o dia que não só a condenação do pecado foi retirada, não só o poder do pecado foi retirado, mas a própria presença do pecado vai ser retirada de sobre a nossa vida. Porque vai existir um dia em que Ele vai nos tirar daqui para nos levar para a presença dEle. E diante dEle nós viveremos por toda a eternidade. E a garantia de que isso vai acontecer, o penhor da palavra de Cristo, é o Espírito Santo que está sobre a sua vida. A presença do Espírito Santo na sua vida é o penhor, é a nota promissória, numa expressão muito popular e muito pequena comparada a isso, mas é a garantia de que um dia Ele vem te buscar, de que Ele vem nos buscar, e que nós viveremos para sempre, eternamente, na presença dEle, e que o pecado não vai só deixar de nos incomodar, não vai só deixar de nos tentar, ele vai deixar de fazer parte da nossa existência, porque estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém? Um dia você foi isso, tudo que a gente falou no início dessa mensagem, mas não esqueça quem você é hoje. Você é filho, o Senhor te adotou, o Senhor escolheu você para te adotar, o Senhor decidiu que você, dentre todas as pessoas ao seu redor, seria aquele chamado, atraído, remido para pertencer a Ele. Não esqueça disso, irmãos. Se fosse uma decisão sua, seria mérito seu. Mas quando eu entendo que não existe nenhum mérito em mim, o meu amor por Cristo só tende a crescer. Eu honestamente não consigo entender as pessoas que ligam eu ter sido atraído por Cristo ao fato de eu querer fazer qualquer outra coisa. Se eu tivesse escolhido, tivesse tomado a decisão, sim, eu poderia querer fazer qualquer outra coisa, porque fui eu que tomei a decisão. Mas quando eu entendo que se não fosse Cristo, eu continuaria caminhando a passos firmes e largos em direção ao inferno. Se não fosse Cristo, eu nunca teria encontrado a salvação. Tudo o que eu desejo é nunca mais chegar nem perto da vida que um dia eu vivi. Mas eu reconheço que ainda sou incapaz disso. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque ainda que na minha carne eu seja escravo do pecado, na minha mente eu sou escravo da lei de Deus. Ainda que minha carne seja inclinada para o pecado, em Cristo eu caminho livre para adorar o meu Deus. Eu queria orar com você, meu irmão. Se você pudesse se levantar, por favor.